né? Mas então, essa parte, cara, eu sempre vou defender, porque se não fosse o fisiculturismo, eu não seria o ser humano que eu sou hoje, né? Eu acho que ele me fez sair da caixa e tomar uma pílula vermelha ali, ser o Red Pill geral, né? Porque o Red Pill hoje em dia a galera só fala de mulher, né? Só de mulher. Mas o Red Pill é em relação a tudo, né? Então, e pro mundo de verdade, pro mundo de verdade, você começa a controlar os seus pensamentos e evoluir. Então, isso eu acho muito legal, né? E você entrou como nesse mundo aí? Cara, lá no Rio, tem duas academias. Tem uma academia lá que é muito famosa, que é a Radar, que é a academia de bodybuilding lá. É como se fosse, sei lá. Acho que aqui em São Paulo tem várias, né? Tem várias. A Gerson Dória, aqui tem várias, né? Mas lá a Radar, ela é muito forte nisso. O Rio, ele sempre foi menor que São Paulo em questão a fisiculturismo. Hugo, eu sempre lidei com esporte, né? Desde criança eu nadava, eu já joguei futebol americano, eu já lutei 3 anos de Muay Thai, já tentei me aventurar ali no jiu-jitsu e tal. Então eu treino desde meus 14 anos de idade, basicamente. 12, 13, 14, não lembro, mas por ali, 14 anos de idade. E a academia que eu entrei era de um professor que ele tinha saído dessa Radar e tinha aberto a academia dele, né? O Joãozinho. E ele era fisiculturismo puro, era um cara que... Ele já era treinador, ele não competia mais, mas sempre falou muito sobre isso. E, cara, eu comecei a me interessar. E foi na época do... Não sei se você já viu o Pumping Iron. Sim, vi. Foi na época que o Pumping Iron... Ele já era muito conhecido, é um filme dos anos 70. Sim. Mas foi uma época que ele começou a entrar em ascensão, acho que por causa do DVD. Hypado, entendeu? Teve mais fácil acesso. Mais fácil acesso. E eu lembro que tinha um amigo meu, falecido Tony, da minha faculdade, eu cursava Direito. Caramba. Eu cursava Direito. Aí ele é grandão, assim, faixa preta de karatê, tomava de tudo. Ele contava as histórias de Arnabal, de não sei o que lá, cara, muito louco. Gente fina demais, né? E ele me apresentou, ele falou, vou te dar um DVD pra você assistir, Pumping Iron. Aí isso eu tinha uns 17 anos, por aí. Tava no primeiro ano de faculdade. E já treinava tudo. Aí ele, cara, isso virou a chave. Eu falei, mano, vou fazer essa porra. E nessa época eu não tinha muito conhecimento. Qual idade que você tinha? Cara, que eu vi isso 17 para 18 anos. Olha, foi novo então. Foi novo. Só que eu fui competir lá para os 23. Porque é aquela coisa, né? Faculdade, não sei o que lá. Eu ainda não tava, ia, voltava. Então, assim, esses 5 anos que eu tive ali foi basicamente aplicando coisas que eu já estudava em fórum desde cedo, né? Eu nem lembro a idade que eu entrei no fórum. Pô, a gente tá em 2023, sei lá, deve ter sido com 20, 21 anos, 19, não lembro. Então, assim, eu comecei nos fóruns, a gente começa falando de dieta. Naquela época era muito distante a questão dos hormônios, né? Sim. Então, antigamente, a gente começava abrindo debate sobre quando usar creatina. O whey pós-treino é válido ou não? O próprio Leandro Twin, né? Ele cresceu Leandro naquela Twin época também. Foda, velho. Não, conheço desde aquela época. O Leandro Twin também era muito ativo no fórum que a gente fazia parte. Então a gente começou muito com esses debates. Então não era tão acessível o conhecimento de hormônio. Então eu comecei a gostar e tal. Como eu falei, eu vim desse histórico de treinamento. E eu falei pro João, cara, eu vou competir. Depois de vários anos... Eu já tinha largado Direito, eu larguei Direito no 8º período, acredite se quiser. Caramba. Com bolsa de 100%. Caraca. Eu falei, não quero isso aqui. Chega, nada a ver eu vou fazer Educação Física. Minha mãe surtou, né? Nossa, imagina, velho. Educação Física. Eu ainda vou passar pra Federal, ainda passei pra Federal sem estudar. Falei, não, vou passar e vou fazer Educação Física. Então, o que acontece? Aí, nessa época da Educação Física, né? Era 2011, mais ou menos. Eu comecei a levar mais a sério. Eu falei, não, agora eu vou levar a sério, né? E 2012 eu competi no estreante do Rio, IFBB Rio, era IFBB ainda. Era uma categoria que não existe mais, ela ficava entre a Men's Physique e a Bodybuilding. Era um cara que era um pouco maior, mas não chegava a ser tão grande. Porque não tinha essas categorias todas que tem hoje em dia. Hoje tem muito, né, cara? Muito. Não, antigamente eram 3, basicamente. Não era nem Men's Physique que existia, era uma que o cara era bem magrinho mesmo, eu não lembro o nome. O pessoal que tá assistindo aí vai saber qual que é. Aí tinha a Clássico, que não era Classic Physique, era Fisiculturismo Clássico, que era diferente, o cara tinha que churriar bem mais. E tinha Bodybuilding. Aí a IFBB Rio criou uma chamada Body Muscle, que era quase o Bodybuilder, só que um pouco menor. Aí eu fui nessa, cara, minha categoria logo de cara, eu peguei 30 pessoas. Aí eu falei, lascou. Fudeu.
Aí eu voltei pra final, mano. Nossa, mas eu voltei com um sorriso, cara. Final são os últimos 5, né? Falei, nossa, eu passei, aquilo ali já ganhou. Eu fiquei em quarto, né? Aí, tu sabe quem é o Bruno Moraes? Sim, sim. Foi Bruno Moraes que me entregou minha medalha. Nossa, né? ele é monstrão, hein? É, monstrão. E assim, essa galera do Rio eu já